O tópico 6 que iremos tratar agora, ele vai falar sobre temas e problemas dos estudos atuais sobre juventudes, certo? Então, assim, aqui nós iremos abordar questões gerais mesmo. Questões gerais, os principais temas, as principais questões que são divulgadas na mídia, que são divulgadas nos filmes, nas séries, nas novelas, enfim, nos jornais, nos telejornais. Então, iremos tratar sobre esses temas de forma geral. Então, um dos temas mais recorrentes quando nós falamos sobre juventude diz respeito ao conflito e valores, né? Os conflitos, os valores, as questões de gerações, os conflitos com os pais, os conflitos com os pares, as questões dos valores, de conseguir um bom trabalho, de comprar uma casa, de terminar os estudos, enfim. São temas muito recorrentes quando se fala em juventude. Outros temas que também merecem nossa atenção estão relacionados a questões relacionadas à violência, criminalidade e violência de gênero. Então, assim, dos estudos mais recentes e das estatísticas, tem-se assim, um grande número de jovens relacionados a tanto a violência no geral, quanto violência de gênero, violência contra a mulher, violência contra a população LGBTQIA+, e a própria questão da criminalidade, tanto em relação a questões de atos infracionais praticados, como delitos mesmo, né, praticados por jovens de 18 anos acima. Os conflitos de identidade, quando o jovem se pergunta quem ele é no mundo, o que ele está fazendo no mundo, que profissão ele quer seguir, as questões de identidade entram aí também as próprias questões de orientação sexual, as questões de gênero, de reconhecimento sobre o próprio corpo, do próprio corpo, as questões da autonomia, da emancipação, da dependência, da independência em relação ao outro. Então, os conflitos de identidade é uma crescente mesmo relacionada aos temas e estudos mais recorrentes sobre as juventudes. Muitos estudos também relacionados ao ser jovem, ao ser adulto, qual é a diferença, quais são as particularidades, né, essa transição mesmo, né, do que é ser jovem. O adolescente, por exemplo, ele não é nem criança que não possa ter certas atitudes, mas também não é adulto que não tenha toda aquela responsabilidade. O jovem também, ele fica num pé ali entre o término da adolescência e essa fase adulta que ele começa a ter muitas responsabilidades. Então, de uma hora para outra, ele tem que passar dessa convivência familiar ali, desse momento de interrelações, de não ter que se preocupar, por exemplo, né, na maioria dos casos, com o sustento da casa, por exemplo, e do nada ele tem que se preocupar com essas questões. Aí entra também questões precoces, né, por conta de diversas condições sociais, enfim, históricas, que desde muito cedo esses jovens, esses adolescentes têm que sim que se preocupar com essas questões. Então, assim, eles têm que virar adultos muito mais cedo do que normal. Então, são questões bem interessantes de nós tratarmos também. Outro tema importante de bastante relevância, inclusive, foi um dos temas que fez com que começassem essas discussões da juventude no Brasil, como eu disse para vocês em 2005, teve algumas conferências, alguns encontros. Um dos primeiros programas de inclusão do jovem tinha relação com a profissionalização,
Então, esse tema da profissionalização, né, é um tema muito recorrente, porque é de fato o dispositivo que faz com que o jovem deixe de ser adolescente para viver a vida adulta, para ter maior responsabilidade. Para isso, ele precisa trabalhar. Na sociedade que nós vivemos, é necessário, precisa trabalhar, né? Independente de ser um emprego formal, com os direitos trabalhistas garantidos, ou ser um emprego informal. O adulto ele precisa trabalhar para se sustentar. Então, assim, cada vez mais essa questão da profissionalização, ela passou a ser uma crescente mesmo, uma constante, na verdade, em relação aos temas e problemas dos estudos da juventude. E aí, dos anos para cá, essa questão, essa inter-relação entre a profissionalização e a escolarização, ela ficou bem presente também. Então, quanto mais você cresce no nível, o jovem, né, quanto mais o jovem ele cresce e se desenvolve na questão de sua formação na escolarização, maiores serão os atributos e as competências que ele vai ter para entrar no mercado formal de trabalho, por exemplo. Então, a profissionalização e a escolarização, ela está totalmente atrelada. Tanto é que nos últimos anos do ensino médio costumam ter disciplinas, costumam ter encontros para falar um pouco sobre a escolha profissional, né? Alguns projetos chamam orientação vocacional, outros projetos são nomeados como orientação profissional, enfim, são momentos ali propiciados para começar a ter essas relações, essas reflexões entre escolarização e profissionalização. Aqui no Momento Multimídia, eu coloco um vídeo para vocês do canal Futura, do programa Conexão Futura, que trata exatamente de um dos temas que eu citei anteriormente. É um dos temas mais em voga, inclusive, viu, sobre a violência. Eu acho que só perde para a questão da profissionalização mesmo. Em relação à juventude, essa questão da violência no Brasil. Então, esse programa do Conexão Futura, ele vai trazer algumas reflexões importantes sobre a juventude e a violência no Brasil e os dados alarmantes, que explica muito a questão da criminalidade e do aumento crescente mesmo, desenfreado de atos infracionais determinados, né, pelos juizados aos adolescentes e aos jovens. Esse outro vídeo é um debate também do programa Conexão Futura, do canal Futura, e ele traz algumas questões relacionadas à juventude e violência no Brasil. Também é uma complementação bem interessante, como nós trabalhamos com essas questões de medidas socioeducativas. É muito interessante ter em questão as especificidades da violência, né, da juventude em relação à violência, para nós tentarmos entender um pouco quais são os fatores envolvidos, quais são as relações envolvidas, o que faz com que o adolescente cometa um ato infracional grave, por exemplo, que faz com que ele seja privado de sua liberdade, né? Será que é só, como eu já tinha dito também, será que é só questões internas daquele adolescente, questões de sua conduta, de sua personalidade, ou tem outras muitas questões estruturais envolvidas? Então essa questão da violência mesmo, das suas origens e das suas interrelações são pontos importantes para nós termos conhecimento. Agora eu vou conversar um pouco com vocês sobre algumas contribuições dos estudos sobre juventudes para as políticas de juventude. Então, hoje, no Brasil, quais estudos e que tipos de estudos estão sendo elaborados ou foram elaborados que fortalecem as políticas públicas para a área da juventude, né? Então, assim, o que nós sabemos é que tem um crescente número de publicações sobre o tema, certo? E aqui nesse momento, eu vou indicar para vocês uma leitura, que é um livro chamado Juventude e Políticas Sociais no Brasil, de 2009.
né? São vários autores, são vários artigos, e esse livro também vai estar à disposição de vocês no referencial bibliográfico para vocês fazerem o estudo dirigido, tá bom? Então, só para a gente entender um pouco do que se trata esse livro, Juventude e Políticas Sociais no Brasil. Ele é dividido em alguns capítulos, só para vocês terem um panorama geral do que está sendo tratado sobre esse assunto atualmente, né? Esse livro é de 2009, mas assim, nós sabemos que as produções elas têm um certo delay, elas têm uma demora, assim, a produção científica ela não é tão rápida, os saltos qualitativos não são tão rápidos, e alguns fenômenos eles se perduram aí por até uma década, por exemplo, né? Então, assim, é interessante, ao ler esse livro, ter em consideração o ano que ele foi publicado, com certeza, certo? E entender, será que essas questões emergentes, essas questões mais importantes continuam ainda nos dias de hoje? Então, o primeiro capítulo é da Enide Rocha e da Carla Coelho, e ele trata sobre a Política Nacional de Juventude, avanços e dificuldades. Então, são questões relativas à própria política, são questões relativas aos avanços que essa política teve em relação ao que era dado antes do estatuto, antes do próprio estatuto da criança e do adolescente, né? O que mudou e as dificuldades que nós encontramos hoje em dia ainda. O capítulo 2, ele trata de um olhar demográfico sobre os jovens brasileiros. Então é aquela questão dos perfis, quais são os jovens brasileiros da atualidade, quais são os perfis que eles têm, que é um tema que eu vou tratar com vocês daqui a pouco também. O capítulo 3 trata da situação educacional dos jovens brasileiros. É muito importante que nós tenhamos em mente o impacto dos processos educativos para a formação da personalidade desses adolescentes, desses jovens, né? Então, assim, quanto maior o nível de escolaridade, maiores as chances desse adolescente, desse jovem, não incidir em atos infracionais, em crimes, por exemplo, né? Quanto maior o nível de escolaridade, maior o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, por exemplo, né? Então, assim, é bem interessante estudarmos e aprofundarmos nessa questão. Esse capítulo é bem interessante nesse sentido. O capítulo 4, do Roberto Gonçalves, trata das políticas de emprego para jovens. Entrar no mercado de trabalho é a saída? Então traz essa questão que é uma questão que está em voga há muito tempo, que é sobre as políticas de emprego para jovens, e essa reflexão se é mais rentável estar no mercado formal de trabalho ou de trabalhar de forma informal, por exemplo, né? E outra, pode ter até questões relacionadas à criminalidade. Então, adolescentes muitas vezes já falaram para mim em tom de jocoso até, que o que eu ganhava em um mês, eles ganhavam em um dia, né? Através de, sei lá, tráfico, enfim, algum furto, alguma coisa mais qualificada, eles jogam na cara da gente que eles ganham o que nós ganhamos em um mês, eles ganham em um dia. Aí entra nós fazemos as reflexões, né? Mas esse um dia que ele ganha, ele dorme bem à noite, né? Ele dorme sem pensar que a polícia pode pegar ele, ou que alguma gangue pode estar atrás dele, enfim. Até que ponto entrar no mercado formal de trabalho garante também essa estabilidade, essa tranquilidade, né? Que não perpassa as condições de violência e de criminalidade. O capítulo 5 trata de jovens, morbimortalidade, fatores de risco e políticas de saúde. Então, quais são as condições de saúde, quais são as adversidades mais recorrentes que fazem com que os jovens morram, né? Nós sabemos, por exemplo,
que o índice de suicídios no Brasil é gigantesco e que a população que mais morre, que mais se suicida, são os adolescentes, né? Então, assim, são questões bem interessantes. Quais são os fatores de risco envolvidos também, para nós pensarmos o que está levando essa morbimortalidade dos jovens de forma tão precoce. O capítulo 6 traz sobre a síndrome de Juno, que é sobre a gravidez está escrito errado ali, perdoem, gravidez, juventude e políticas públicas, tá? Então, essa questão da juventude é bem interessante também analisarmos sobre a perspectiva da síndrome de Juno, né, que é um conceito mesmo em relação à gravidez não planejada na adolescência e juventude. O capítulo 7 trata da política de assistência social e a juventude, um diálogo sobre a vulnerabilidade social. Então, até que ponto as condições sociais elas afetam, certo, na questão de vida da juventude. Eu já adianto para vocês que afeta diretamente, né? Não tem como um adolescente ou um jovem residir em um ambiente insalubre, em um ambiente criminoso, em um ambiente violento e ele simplesmente sair na sociedade e viver como se nada estivesse acontecendo. Não estou falando que ele vai ser criminoso também, claro, né? A gente não pode falar isso, mas que ele vai sofrer impactos diretos ali das suas condições objetivas de vida. Algum sofrimento ele vai levar, algum resquício ele vai ter, alguma dificuldade ele vai ter na vida dele, né? E às vezes bem crônicas assim, né? Uma depressão, um transtorno de ansiedade, alguma questão relacionada a isso, ou próprias questões comportamentais mesmo. O capítulo 8 trata sobre juventude e políticas de segurança pública no Brasil, que tem a ver com o direito à seguridade de segurança pública, né? Que nós tratamos lá na questão dos direitos. E o capítulo 9 sobre a juventude e cultura. Então vocês percebem que esse livro ele traz artigos que eles abrangem muito bem todas as questões relativas ao Estatuto da Juventude. No capítulo 10 traz sobre a juventude rural, alguns impasses e sua importância para a agricultura familiar. No capítulo 11 sobre a juventude negra e educação superior, que aí vai tratar a questão da inclusão, a questão das políticas afirmativas. No capítulo 12, aspectos previdenciários da inserção dos jovens no mercado de trabalho nas últimas 2 décadas. Também é sobre assuntos de profissionalização. Então vocês viram que esse livro é bem completo, é bem interessante. O que for assim ultrapassado do ponto de vista das datas, assim, fenômeno, porque pelo que eu li aqui com vocês, esses temas são muito atuais. Mesmo o livro sendo de 2009, o que pode mudar é algum índice, alguma estatística, mas assim, são temas atuais, certo? Então, assim, é um livro que vale muito a pena ser lido e com certeza ele vai ajudá-los a realizar a atividade avaliativa que eu vou sugerir no final da nossa aula. E é com um livro de apoio interessante também para a prática de vocês no dia a dia. Esse momento multimídia também é do canal da Jana Rabelo, de 2019, que ela traz sobre o papel transformador da juventude no Brasil. Então, em relação às políticas públicas, aos temas emergentes, né, ela fala sobre o papel transformador dos jovens e a relação com as políticas públicas. É um vídeo que também vai ser usado por vocês para a resolução da atividade avaliativa no final.
Também do mesmo canal, um vídeo que discorre sobre a participação política do jovem no Brasil contemporâneo. É um vídeo curtinho, que também vale muito a pena ser visto. Agora nós iremos falar um pouco sobre a dimensão e os perfis da juventude brasileira. Então eu vou trazer algumas estatísticas, alguns estudos, por exemplo, eu trago dados do censo, né, de 2010. Alguns estudos são um pouco ultrapassados, mas em relação à juventude brasileira, não mudou muito, tá? E os estudos que temos ainda são considerados, os últimos estudos que foram realizados foram há alguns anos, né? Então, assim, as projeções, elas continuam as mesmas. Então, só para trazer aqui para começar, um dado do censo de 2010 apontaram cerca de 51 milhões de jovens entre 18 e 29 anos, o que representou um pouco mais de um quarto da população brasileira da época. Então, em 2010, a população jovem do Brasil era um pouco mais de 52%, então mais do que a metade. Em 2013, jovens de 12 a 18 anos incompletos correspondiam a 21 milhões de pessoas no Brasil, cerca de 11% da população, com concentração na região Sudeste, 38,7%, seguida na região Nordeste, 30,4%, as regiões aí com maior índice de jovens no Brasil. A maior parte dos jovens são negros, 64,87%, 58% de mulheres e a imensa maioria, 83%, é pobre e vive em família com renda per capita inferior a um salário mínimo. Então essa é a constante, né, do perfil da juventude brasileira. A maioria negra, a maioria mulher e a imensa maioria pobre. Dados da educação de 2010 mostram que no Nordeste, entre os jovens de 18 a 29 anos, só 18,4% tinham acesso ao ensino superior, enquanto no Sudeste eram 48%. Então tem uma diferença aí significativa nas questões da educação. Permanecer ou não na casa dos pais foi um outro tópico pesquisado. Em 2010, mais de 70% dos jovens casados já haviam saído da casa dos pais, enquanto para os solteiros esse percentual chegou a apenas 8%. Quanto menos escolarizada é a mulher, mais cedo ela sai da casa dos pais. De cada 3 jovens entre 18 e 24 anos, um tinha tido filho. O número de mulheres que se declaram responsáveis pelo domicílio passou de 5,8% em 91 para 31% em 2010. Então, um número gritante. Nós vemos aí como que a questão da escolarização ela afeta de forma direta nas condições concretas de vida e nas condições de vulnerabilidade social também e nas condições de gênero, né? Que as mulheres se responsabilizando desde muito cedo pela criação dos filhos e pela vida domiciliar. Dados do artigo Ser Jovem no Brasil Hoje, Políticas e Perfis da Juventude Brasileira, esse artigo vai estar disponibilizado para vocês. Esse artigo ele traz que a população jovem se concentra na área urbana, por incrível que pareça. Tem uma grande parcela da população jovem na área urbana, né? Por incrível que pareça não, né? Por incrível que pareceria se fosse na área rural. Mas de cada 10 jovens, cerca de 8 vivem nas cidades. Então, é gritante, né? A diferença entre a zona rural e a zona urbana. Na zona urbana, metade é feminina, já a rural elas são menos representadas, 47%. Em relação à escolarização, o artigo traz que, considerando jovens que no Brasil têm pelo menos 4 anos de escolaridade, tem-se que nas regiões Norte e Nordeste, em 2012, eram 86% do total do jovem.
dos jovens. Já nas regiões sul e sudeste, 95%. Por sexo, se tem que os rapazes têm níveis mais baixos entre o sem instrução ou analfabeto até o ensino médio incompleto. Já a partir do ensino médio completo, isto é, nos níveis mais elevados de escolarização, há mais jovens mulheres que homens. Então podemos perceber que nos níveis mais elevados de escolarização, ainda temos mais mulheres que homens. No entanto, na questão de profissionalização, ainda são os homens que ganham os melhores salários. Então, são questões aí que nós temos que refletir e que na próxima aula, na aula sobre políticas de saúde e gênero, nós iremos fazer algumas discussões relativas a isso. Ainda em relação à escolarização, a relação entre rendimentos e escolaridade é mais desfavorável para jovens mulheres, igual eu disse. Em 2012, a renda média mensal das jovens nessa situação era um pouco mais de R$ 1.900 e dos jovens, dos homens, cerca de R$ 2.800. Do total de 10,4 milhões de jovens de 15 a 17 anos estimados para 2012 no país, 84,2% frequentavam a escola, restando ainda 1,5 milhões fora das salas de aula. Então é um número gritante de jovens que abandonaram a escola, por exemplo, ou que nem chegaram lá. Em 2012, somente pouco mais de 10% dos jovens de 25 a 29 anos ainda continuavam estudando. Só 14,2% dos 15,9 milhões de jovens dessa faixa etária completaram o ensino superior. O uso da internet também foi um fator importante nesse artigo. Os autores colocaram que o uso da internet vem crescendo no Brasil. Em 2008, eram 52,8% jovens usuários de internet. Em 2012, esse número aumentou para 69,7%. E os 10% mais ricos acessam 2 vezes mais a internet que os 40% mais pobres. Né? Então, toda essa questão do acesso à tecnologia, que é uma questão preconizada pelo Estatuto da Juventude, que nós vemos que na prática não acontece. Será que faltam políticas públicas mais específicas nesse sentido? Nós vimos aí em questão por conta da pandemia, as dificuldades que os alunos de baixa renda, que não tinham acesso à internet de qualidade, tiveram para estudar, para realizar as atividades da escola. E nós vimos também como que a ausência de políticas públicas relacionadas a esse direito à educação, direito e o acesso às fontes de tecnologia ainda são precários no Brasil. Em relação à situação ocupacional, ou seja, ao trabalho, em 2012, de acordo com pesquisa da Fundação Perseu Abramo, tendo como foco as regiões metropolitanas do Brasil, tens que 36% dos jovens entre 15 e 24 anos tinham emprego. Outros 22% já trabalharam, mas estavam desempregados. Na média, os jovens demoram 15 meses para conseguir o primeiro emprego ou uma nova ocupação nas grandes cidades, mais do que um ano. No total, 66% deles precisavam trabalhar porque todo o seu ganho ou parte dele complementava a renda familiar. Há cerca de 30% menos mulheres jovens que homens ocupando cargos formais de trabalho. De acordo com, ainda sobre a situação ocupacional, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, de 2012 registrou-se um total de 48,9 milhões de jovens na faixa dos 15 aos 29 anos de idade. Então, em 2012 já tínhamos aí quase 50 milhões de jovens. Desse total, a maior parte, 44%, só trabalhava. 13% estudava e trabalhava, e parcela semelhante só estudava, 21%, ou não estudava nem trabalhava,
20,7%. Desse 20,7%, se for considerar os 50 milhões de jovens, né, na faixa etária de 15 a 29 anos, é interessante que virou um conceito sociológico até, ou sociológico das ciências sociais, o neném, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar. Os neném foram considerados os jovens que nem estudam e nem trabalham. Né? Então tem estudos recentes sobre esse tipo de condição e que de antemão é uma condição que não necessariamente é por vontade deles, nem trabalhar nem estudar. Tem outras questões envolvidas também. Já dados sobre a violência, o artigo traz que, segundo o mapa da violência de crianças e adolescentes em 2012, o Brasil ficou no quarto lugar dos países mais violentos do mundo em relação à infância e juventude. É muito grave, né? Mesmo nós tendo o ECA como grande suporte, né, de proteção aos direitos da infância e da adolescência, o Brasil ficou no quarto lugar dos países mais violentos do mundo. É importante pontuar que a vitimização dos negros por homicídios aumentou consideravelmente. De acordo com as estatísticas, a população negra e as mulheres são os grupos que mais sofrem e que mais morrem por homicídios no Brasil. Quais são então as potencialidades dos jovens hoje? O artigo traz algumas reflexões sobre os estereótipos, os tabus e os preconceitos. Então hoje, os jovens eles se preocupam com a vontade de saber, de construir o novo. Então isso é bem interessante, nós temos em mente. Até para abordar esses adolescentes, esses jovens que nós atendemos e para construir vínculos, para que os atendimentos sejam de fato efetivos. Então, o que o jovem está querendo hoje em dia? Busca por autonomia e por participação crítica, curiosidade, adrenalina, apelo para diversas linguagens, como as TICs, né, que são as novas tecnologias de informação e comunicação, arte, trânsito entre vários tipos de organização, movimentos sociais, ONGs, orientação gregária, que são os grupos de amigos, as interrelações, a busca da autonomia, mais exige redes de proteção social também, questão da mobilização, participação política, buscas por formas diversificadas de fazer política. Então, para irmos mais para o término desse tema do Estatuto da Juventude, eu vou trazer agora para vocês o nono tópico, certo? Que é sobre o panorama dos estudos sobre jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Então, quais são os estudos mais recentes que temos sobre essa população que cumpre medida socioeducativa, tá bom? Principalmente os jovens. Até para a gente comparar se é isso mesmo, se é essa realidade mesmo que nós temos nas unidades que nós atendemos. Eu trouxe para vocês um artigo de Gonçalves e colaboradores, intitulado Jovens e Medidas Socioeducativas, Determinantes da Reincidência de Suas Percepções. Nesse artigo, ele faz uma pesquisa sobre a percepção social dos próprios adolescentes que cumprem medidas em meio aberto e fechado no Distrito Federal. A partir desse artigo, buscou-se identificar fatores associados a essa reincidência na prática de atos infracionais e quais eram as percepções que os adolescentes que praticaram esses atos infracionais tinham em relação ao próprio futuro, às suas experiências, enfim, ao contexto familiar, que o adolescente pensava sobre isso, sobre o ato que ele praticou e sobre as suas perspectivas mesmo de futuro. Nesse artigo, ele coloca fatores de risco e fatores de proteção. Ele trabalha com esses dois conceitos. Como fatores de risco, a partir da correlação com as percepções dos jovens, foram identificados
ser do sexo masculino, ter filhos, contato com drogas, o tráfico ou consumo e baixa escolaridade. Como fatores de proteção, os próprios jovens eles colocaram relação da frequência à escola, prática de esporte e de ter algum tipo de religião. Então são elementos, são fatores que na nossa prática nós já temos contato, não é novidade para a gente essa questão, né? E é interessante como eles conseguem fazer essa correlação que o uso de substâncias psicoativas, o uso de drogas e o tráfico são fatores de risco, né, para a saúde deles, são fatores de risco para o desenvolvimento deles e para a própria reincidência na prática de atos infracionais. Eu trouxe também um outro artigo, todos esses artigos, lembrando que estão à disposição de vocês, no ambiente de estudo de vocês, para estudo e complementação. Um outro artigo de Amorim e colaboradores, intitulado Ações de Potencialização de Jovens em Cumprimento de Medida Socioeducativa, atendidos no Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Então, nesse outro artigo, é um estudo que tem como objetivo expor as experiências adquiridas no projeto Extensão desenvolvido junto aos profissionais e usuários que compõem um CRES no município de João Pessoa. Então, antes era focado no artigo anterior, era focado para a percepção dos adolescentes sobre os atos infracionais, sobre as medidas socioeducativas e os fatores de proteção e de risco. Esse artigo, a partir de um projeto de extensão, ele já quis saber o trabalho desenvolvido ali entre os próprios profissionais e os usuários da política também. Nesse artigo, eles fizeram uma execução de oficinas pedagógicas com jovens que cometeram atos infracionais e a participação de suas famílias, inclusive. Os resultados obtidos tiveram a ver com a consolidação das oficinas com os jovens e a criação de um grupo com os familiares desses jovens. Maior interlocução com as equipes técnicas do CREAS, contribuição para a formação de discentes que queiram trabalhar na área. Então, esse artigo ele vem com uma ideia bem mais ampla assim mesmo, né, tanto do público atendido, dos adolescentes que cometeram atos infracionais, como um trabalho com essas famílias e com as equipes técnicas que atendem as famílias. Né? Então é bem interessante, são artigos recentes, são temas atuais que são importantes nós darmos uma olhada. Esse outro artigo de Costa Alberto e Silva, de 2019, intitulado Vivências nas Medidas Socioeducativas, Possibilidades para o Projeto de Vida dos Jovens. Então foi um estudo de aporte teórico na psicologia histórico-cultural de Vygotsky, que teve na pesquisa um processo metodológico ali com 10 jovens, com idades entre 15 e 17 anos, que cumpriam medida socioeducativa de internação em município paraibano. Para a entrevista desses 10 jovens, utilizou-se uma entrevista aberta, né, e os dados foram submetidos à análise temática de conteúdo, que é uma abordagem bem específica de análise de conteúdo de entrevistas, tá? A partir dessa análise de conteúdos, analisou-se as atividades realizadas no cotidiano do cumprimento da medida socioeducativa, analisou-se a participação da família, dos adolescentes, dos jovens, a relação dos jovens com os profissionais das unidades, as vivências significativas durante o cumprimento da medida socioeducativa e os planos para o futuro, que é uma
dos principais objetivos, né, o projeto de vida dos jovens. Como resultado desse estudo, tem-se que os jovens esboçaram seus projetos de vida a partir da expectativa de conclusão dos estudos. Então, eles têm essa consciência da importância do estudo, da formação e inserção profissional, do retorno à convivência familiar e constituição de sua própria família. Então, como reflexões finais, os autores colocam essa importância da socioeducação, que sejam de fato com esses adolescentes, com esses jovens, que nessas unidades tenham de fato atividades e projetos socioeducativos. Porque nós sabemos que os aspectos relacionados à punição, a justiça ela já consegue fazer isso muito bem, né? Então, assim, de acordo com o SINASE, a medida socioeducativa ela tem o seu caráter de sanção, com certeza, que o Poder Judiciário ele se compromete a realizar a partir da aplicação das medidas socioeducativas. Porque quando o juiz determina uma medida socioeducativa, o adolescente não está cumprindo porque ele quer, né? Ele está sendo obrigado. Então, não é uma coisa prazerosa de se fazer, cumprir medida socioeducativa. E aí, como a justiça ela já possui essa função, né, de determinação mesmo, de sanção, cabe às unidades que aplicam as medidas socioeducativas oferecerem de fato atendimentos que sejam socioeducativos, né? E tem a maioria dos estudos comprovam que esses tipos de atividades, esses tipos de prática, são de fato benéficas para que esses adolescentes, esses jovens, eles consigam sair do ciclo vicioso da violência, da criminalidade, dos atos infracionais. Aí eu sugiro para vocês também um vídeo do canal Futura sobre medidas socioeducativas e jovens em conflito com a lei. É no programa Sala de Debate, e nesse programa ele traz uma das questões a superlotação das UNEIs, né, das unidades educacionais de internação. Então é bem interessante para vermos aí um panorama, algumas perspectivas. O vídeo é de 2014, mas nós sabemos que são temas, esse é um tema muito atual, né? Então assim, de 2014 para cá, será que mudou muita coisa? Ou será que ficou mais superlotado ainda, né? Ficaram mais superlotadas ainda as UNEIs, por exemplo. Esse também denuncia a quantidade de jovens internos, né? Fala que é preocupante. Então, uma reportagem da TV Senado sobre a lotação das unidades educacionais de internação. Então, o que faz com que essas unidades, essas UNEIs, elas estejam superlotadas? Será que o fenômeno ele é tão simples assim? São adolescentes que cometeram atos infracionais muito gravosos e estão ali? Né? O que será, para onde que nós precisamos olhar para entender que esse fato das UNEIs estarem superlotadas não é um caso isolado, né? Não é uma questão efeito causa-consequência. Né? Nós temos que entender de onde vêm esses jovens, de onde vêm esses adolescentes, quais são as condições de vida deles, o que determinou que eles fossem para o mundo da criminalidade, por exemplo. Em 2017 foi feito o último levantamento anual do SINASE, do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então eu vou trazer para vocês alguns números, algumas estatísticas interessantes. Lembrando que de 2017 para cá, com certeza os números subiram. Né? Então, assim, nós que trabalhamos aí na ponta, né, com o público, com os adolescentes, nós vimos que essa demanda subiu. E agora, após a pandemia, a tendência é subir mais ainda, porque ficaram muitos casos parados, né, no Poder Judiciário. Então,
o que eu vou passar aqui, às vezes nós iremos olhar e falar, nossa, é bastante coisa. Tenho certeza que hoje, 2021, é muito mais. E o levantamento anual do sistema socioeducativo, infelizmente, ele demora um pouco para sair, né? Então, o último documento, ele foi de 2017, tá? Então, assim, é complicado porque precisa de informações que são alimentadas nas pontas, né? Então são informações que precisam ser alimentadas nos CREAS, são informações que precisam ser alimentadas nas unidades de internação, nas unidades de semi-liberdade. Infelizmente, temos muitos problemas estruturais, por exemplo, inclusive de acesso à internet, que dificultam que esses dados sejam colocados no sistema. No entanto, vamos trabalhar com o que nós temos. De acordo com esse levantamento anual de 2017 do SINASE, o SINASE atendeu mais de 46 mil adolescentes em conflito com a lei em 2019. Né? Isso é uma informação que eu peguei para fazer uma comparação, que em 2019 o SINASE atendeu mais de 46 mil adolescentes. Então, em 2017 tinha um pouco menos, mas a diferença não era tão grande. Dentre esses 46 mil, a taxa de reincidência é de 17,4%. 17,4% é um número alto, mas assim, em relação a 100% de 46 mil adolescentes, nós podemos ter certeza que nós estamos fazendo um bom trabalho. Né? Então é uma coisa de se orgulhar que a grande maioria, né, não reincide na prática de atos infracionais. O sistema possui cerca de 23 mil servidores atuando na área. Então, aqui eu trago um pouco de algumas tabelas para vocês terem conhecimento. Essa primeira que eu trouxe é a quantidade de adolescente meio aberto e meio fechado em 2017. Então vocês podem olhar aí que no meio aberto e meio fechado totalizou um pouco mais de 143 mil. Tá? Então, enquanto no meio fechado tinha 26.109, no meio aberto 117.207 aproximadamente. Lembrando que no meio fechado tem algumas modalidades aí. Entre a modalidade de internação e semi-liberdade, tem as modalidades flutuantes, né, que é internação provisória, atendimento inicial, internação sanção, medida protetiva, unidades socioeducativas. Então são alguns parâmetros aí que nós levantamos. A grande maioria de adolescentes cumpre medida socioeducativa no meio aberto. Aqui, uma outra tabela é relativa aos adolescentes incluídos no sistema socioeducativo em 2017. Então, nós podemos ver que é gritante a diferença do número de adolescentes do sexo masculino e do feminino. Né? É muito maior o número de adolescentes do sexo masculino, embora em relação à proporção no Acre, por exemplo, enquanto tinha 796 do sexo masculino, 135 do feminino, bastante. No Amazonas, a proporção é bem menor. Dos 203, só 3 do sexo feminino. Né? E no Mato Grosso do Sul, dos 39 masculinos, 0 feminino. Né? Então, assim, são dados importantes para a gente ver. No total, do masculino, 25 mil, enquanto 1.046 de meninas. O que explica, né, o cometimento do ato fracional ser mais relacionado ao sexo masculino? Né? Esse gráfico traz a distribuição de adolescentes em sistema socioeducativo, no sistema socioeducativo
em 2017. Então nós olhamos ali o número gritante dos casos em São Paulo, né? Que essa a primeira faixa lá em cima, 9.021 casos, certo? Enquanto no Mato Grosso do Sul foi o menor, 39 apenas, né? Então assim, o que acontece nesses estados? Qual é a grande diferença, né? Então São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais ali com os números maiores mesmo, mas São Paulo passando à frente muito. Esse gráfico traz um pouco dos adolescentes do sistema socioeducativo por região, né? Embora tenha aquele número muito grande no Sudeste, lá em São Paulo, por região foi colocado que o maior número de adolescentes é da região Nordeste, tá? 6.146, enquanto na Sudeste 2.645. Isso é uma média, tá? Aqui a tabela 3 coloca a quantidade de adolescentes por tipo de medida socioeducativa, por tipo de medida e por sexo. Então, por exemplo, a semi-liberdade, enquanto de meninos tem 2.068, meninas tem de 92. A internação, enquanto de meninos tem 17.000, de meninas 643. Então sempre vai ter o maior número de medidas socioeducativas, independente da modalidade, em relação aos meninos do que as meninas. Nessa tabela, eu trouxe adolescentes do sistema socioeducativo LGBTIS, né? Hoje é LGBTQIA+, por unidade federada. Então, esses adolescentes que constam no sistema são irrisórios, os números são irrisórios em relação aos demais, certo? Então aqui o que nós tivemos, o maior número de adolescente LGBTQIA+, foi no estado do Amazonas, 7, enquanto 1 no Rio Grande do Norte, e no Acre e em Minas Gerais. Esse gráfico traz a quantidade de adolescentes grávidas, né? Então no Centro-Oeste tivemos um número mais acentuado, 9 grávidas, enquanto na região Sudeste, por exemplo, 1. É interessante levarmos em consideração os casos de subnotificação. Será que todos os estados e todas as unidades eles distribuem e eles colocam, né, no sistema os dados de forma correta? Né, porque é esquisito pensar que em 2017 no Sudeste só teve uma adolescente grávida cumprindo medida socioeducativa. Né? Então é uma questão também interessante para refletir, para analisar, inclusive para levar para as unidades de atendimento de vocês, se essas tabelas, se essas bases de dados elas estão sendo alimentadas de forma correta. Nesse gráfico, eu trago atos infracionais de maior incidência em medida de restrição e privação de liberdade. Então, assim, o que trouxe mais restrições e privações de liberdade? Quais foram os atos? Os 3 mais importantes, com maior número: roubo qualificado, com 4.504, tráfico e associação ao tráfico de drogas, 3.601, e roubo, 3.045. São números muito mais altos do que o homicídio, por exemplo, estupro de vulnerável. Né? Então, assim, na grande massa, o que leva esses adolescentes, esses jovens, para a privação de liberdade, mesmo restrição e privação de liberdade, é o roubo qualificado, o roubo e tráfico de drogas. Essa tabela traz a questão da internação e semi-liberdade, né, do ano de 2014, 2015, 2016 e 2019. Certo? Em relação à internação, o número subiu até 2016, mas em 2017 caiu. Uma vez que em 2016
tinha mais de 19 mil adolescentes. Em 2017 baixou para 17 mil. Em semi-liberdade, o número ele ficou ali na mesma média. Em relação aos óbitos dos adolescentes, por regiões, nós temos ali a região Nordeste ganhando, né? Com o número de 22 adolescentes do sexo masculino, enquanto a região Sudeste, por exemplo, que vem em segundo lugar, 6 do sexo masculino e 7 e 1 do sexo feminino, tendo 7 no total, tá? Mas assim, no geral, foram muitos, 39 adolescentes do sexo masculino no total, 4 do sexo feminino, 3 não especificado, totalizando 46. Aqui nesse mapa do Brasil, eu trago as regiões do Brasil e a quantidade de unidades socioeducativas. Então nós percebemos que na região Sudeste é a região que tem mais unidades socioeducativas, cerca de 44,8%, 217 unidades. Enquanto na região Centro-Oeste é a região que tem menos unidades socioeducativas, só tem 41. Aqui essa tabela é bem interessante também, sobre qual é o membro responsável pelo adolescente das medidas socioeducativas. Um número gritante coloca em todas as regiões do Brasil que o membro que é responsável pelo adolescente é a mãe. Né? O pai nós vemos ali baixíssimo. Tem mais adolescentes sem família do que com pai. Né? Então tem tio, na região norte um é tio, avô também é um número considerável, mas assim, de forma gritante, a mãe. Esse gráfico coloca a quantidade de adolescentes atendidos que possuem filhos. Né? Então é um número que só cresce e a região Sudeste só vem depois do total. Na região Sudeste é a região que mais tem adolescentes que possuem filhos, que são atendidos. Essa tabela traz a média da renda salarial da família do adolescente. E aqui nós vemos que a grande maioria ganha menos que um salário mínimo. Tá bom? Então, assim, só perde para os que não têm nenhum tipo de renda. Então, assim, a maioria da família aqui nós podemos comprovar com muita facilidade que a correlação entre renda e a prática do ato fracional é muito grande, infelizmente. Agora, como eu tinha prometido para vocês, eu vou apresentar a cartilha sobre direitos da juventude, que é uma cartilha, digamos que pioneira, inclusive, para trazer algumas questões importantes, alguns direitos importantes para a juventude, alguns projetos, alguns dispositivos, que sempre é bom nós conhecermos. Então, essa cartilha sobre os direitos da juventude é uma parceria entre o governo do estado de Mato Grosso do Sul e a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, e ela acabou de sair do forno, ela é agora de 2021. Então eu vou apresentar para vocês na íntegra aqui, mas, no entanto, o documento, o arquivo, ele está disponível para vocês também no ambiente, para vocês compartilharem entre vocês e se apropriarem desse conhecimento. Então, a cartilha começa trazendo o que é o Estatuto da Juventude, que lei é essa, quais são os marcos legais, os eventos importantes, as discussões no Congresso, a importância da garantia dos direitos. E aí ele coloca, você sabia que a Constituição Federal, no artigo 6º, assegura aos cidadãos brasileiros os direitos sociais? Então traz muito essa questão dos direitos sociais, da educação, da saúde, da alimentação. E o Estatuto da Juventude, ele tem como alicerce todos esses princípios dos direitos sociais. Né? Traz sobre a questão da Constituição de 88, outras legislações,
como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então ele faz toda essa relação contextual mesmo que embasa o Estatuto da Juventude. Também coloca o Estatuto, aborda e dispõe que os direitos já previstos em leis devem ser aprofundados para atender às necessidades específicas dos jovens com idades entre 15 e 29 anos, bem como a compreensão e promoção do respeito de suas trajetórias e diversidade. Então é interessante o jeito que pontua da faixa etária, né? Então, mesmo que o ECA ele garanta os direitos dos adolescentes de 12 a 17, o Estatuto da Juventude ele deixa claro que dos 15 aos 29 anos todos são sujeitos de direitos e precisam ter seus direitos assegurados. Garantindo aquela questão do acesso ao esporte, acesso à cultura, né? O acesso às produções artísticas da nossa sociedade, a cartilha traz sobre a lei da meia entrada. Que a lei da meia entrada, a Lei Federal 12.933 de 2013, né, que é o estatuto, ele traz a questão que é previsto esses tipos de benefícios, né? Então, a lei da meia entrada dispõe sobre o benefício do pagamento de meia entrada em espetáculos artístico-culturais e esportivos, porém se destina a um público específico. A lei do Estatuto da Juventude esclarece que terão direito ao benefício estudantes devidamente matriculados em instituição de ensino, comprovando sua condição de aluno. Né? Então, eles devem apresentar a carteira de identidade estudantil ou um comprovante de matrícula, por exemplo. Tá? É importante destacar que as pessoas com deficiência, inclusive seus acompanhantes, também possuem direito à meia entrada, assim como jovens entre 15 e 29 anos que sejam comprovadamente de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CAD Único. Conforme o dispositivo legal que regulamenta o benefício à meia entrada, 40% dos ingressos de meia entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos devem ser reservados para idosos, estudantes, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência. Né? Então é nosso papel divulgar esse conhecimento para os jovens, eles têm esse direito. A cartilha traz também quais estabelecimentos e eventos devem oferecer o benefício. Né? Então, salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos, bem como eventos educativos, esportivos, de lazer, de entretenimento, enfim, todas essas questões relativas à cultura e ao esporte e ao lazer. Vale ressaltar que o direito à meia entrada aplica-se para todas as categorias de ingressos disponíveis para o público em geral, inclusive os eventos do tipo open bar ou open food. Assim, o direito à meia entrada também deve ser garantido, sendo obrigação do promotor do evento especificar de forma clara e objetiva quanto está sendo cobrado pelo título ingresso de entrada e quanto está sendo cobrado pelos serviços adicionais, ou seja, apenas o valor do acesso à festa deve ter o desconto de meia entrada, não os outros serviços. Logo, o serviço adicional pode ser cobrado o valor integral. Essa regra vale também para áreas de cadeiras específicas e camarotes. Se eventualmente ocorrer uma situação de impedimento ou dificuldade em efetivar o benefício da meia entrada, a lei determina que caberá aos órgãos públicos competentes a fiscalização do cumprimento da lei. Tá? E para que o cidadão que dispõe dos requisitos exigidos da lei possa gozar desse direito, pode denunciar o estabelecimento ou organização responsável no PROCON, por exemplo. Né? E tem os números para denúncia também, por exemplo, 151.
Aqui eu trago para vocês sobre o ID Jovem. Não sei se vocês todos conhecem esse benefício, mas o ID Jovem é a Identidade Jovem, ou ID Jovem, que é um documento que possibilita o acesso aos benefícios da meia entrada em eventos ou vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. Então ele é um documento mais abrangente do que as carteiras de estudante, né, que nós temos, que ele abrange, além dessa questão das meias entrada, de desconto no sistema de transporte, por exemplo. Tá? Então, o que é importante saber é que somente jovens que possuem baixa renda, devidamente comprovada pela inscrição no CAD único, podem ter acesso ao ID Jovem. Né? Então, como pode ser realizado esse cadastro? Eu acho bem legal, sempre dou orientação para os meus colegas de trabalho e nós multiplicamos essa informação com os adolescentes nos atendimentos e com a família dos adolescentes. Nós multiplicamos essas informações também com o pessoal dos CRAS, com o pessoal das escolas, das unidades de saúde, para que eles multipliquem também com os adolescentes do seu território, que é um direito que eles têm, né? E como que pode ser realizado esse cadastro, então, no ID Jovem? É necessário que o adolescente ou o jovem ele vá até o CRAS mais perto do seu território, com os documentos pessoais, tá bom? Os documentos são os pessoais, RG, CPF, carteira de trabalho, carteira de nascimento, para ele, e aí ele vai fazer um cadastro. Para ele ter acesso ao ID Jovem, ele tem que acessar de modo eletrônico, ativando um QR Code, né, do celular. Então, assim, a carteirinha, né, o ID Jovem, ele vai se dar ali no celular. Então, o jovem ele precisa ter um celular. Impedir o uso do seu benefício, procure seus direitos, né? Igual como eu tinha dito. O jovem foi lá para comprar a meia de uma passagem de ônibus e aí ele descobriu, ele sabe por lei que todo ônibus tem que ter pelo menos dois assentos disponíveis, né, para jovem com baixa renda, e aí foi ocupado. Né? Então o jovem ele tem que correr atrás dos direitos dele, né? Igual ele levou o ID jovem dele para comprar um ingresso de um show e não quiseram não deixar ele pagar meia. Então ele tem que correr atrás dos direitos. Na ocasião da recusa do benefício, o jovem poderá solicitar justificativa por escrito, devendo constar a data, hora, local e motivo que o estabelecimento ou organização recusou tal acesso. Em seguida, poderá realizar uma denúncia na ouvidoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, por exemplo, por meio do site da agência, dos telefones de contato, por meio do Disque 166. Em caso de negativa de meia entrada em cinema, teatro, shows e eventos esportivos, o jovem ou adolescente deve entrar em contato com o PROCON ou ligar para o 151. Na cartilha da juventude, né, sobre os direitos da juventude, traz essas questões também sobre juventude, sobre diversidade e igualdade. Né? O que isso tudo significa? Que, de acordo com o artigo 3º da Constituição Federal, de não sofrer preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Então, o Estatuto da Juventude ele traz que o jovem tem direitos sem a diversidade e a igualdade de direitos e de oportunidades, e que o jovem não pode, nós temos que ter isso muito claro, o jovem não pode ser discriminado por esses motivos aí, etnia, raça, cor da pele, cultura, origem, idade, sexo, orientação sexual, idioma, religião, né, se ele é católico, se ele é do candomblé, se ele é espírita, se ele é ateu.
ele não pode ser discriminado por isso. Opinião, deficiência, condição social e econômica. Já no artigo 18 do Estatuto, a ação do poder público na efetivação do direito do jovem à diversidade e à igualdade contempla a adoção das seguintes medidas. Então, para que tenha efetivação dessas questões relacionadas à diversidade e à igualdade, o poder público tem que adotar nos âmbitos federal, estadual, municipal e no Distrito Federal programas governamentais destinados a assegurar essa igualdade de direitos aos jovens de todas as raças, etnias, independentemente de sua origem, relativamente à educação, à profissionalização, ao trabalho e renda, à cultura, à saúde, à segurança, à cidadania e ao acesso à justiça. Cabe também aos poderes, aos órgãos da federação. Capacitação dos professores, dos ensinos fundamentais, tudo isso eu já falei com vocês, eu estou fazendo uma síntese para a gente rememorar também, tá? Então, capacitação dos professores dos ensinos fundamentais e médio para a aplicação das diretrizes curriculares nacionais no que se refere ao enfrentamento de todas as formas de discriminação, inclusão de temas relevantes, importantes sobre questões étnicas, raciais, de deficiência, de orientação sexual, de violência doméstica nas escolas. Observância das diretrizes curriculares para a educação indígena como forma de preservar as culturas dos indígenas, inclusão nos conteúdos curriculares de informações sobre a discriminação na sociedade brasileira e sobre o direito de todos os grupos e indivíduos a tratamento igualitário perante a lei. Questão da inclusão nos conteúdos curriculares de temas relacionados à sexualidade, respeitando a diversidade de valores e crenças. Todos os jovens têm direito de viver em um ambiente seguro, sem violência, com garantia da sua incolumidade física e mental, sendo-lhes asseguradas a igualdade de oportunidades e as facilidades para seu aperfeiçoamento intelectual, cultural e social. Então somos nós que temos também que garantir que isso aconteça, né? E caso não esteja acontecendo, comunicar aos órgãos competentes da justiça, por exemplo. Aí a cartilha traz sobre o direito à educação, sobre as leis envolvendo esse direito à educação, as modalidades de educação, modalidade de educação inclusiva, obrigatoriedade de libras para os surdos, para as pessoas com surdez, por exemplo. De acordo com a Constituição, é dever do Estado, com a educação, garantir o transporte aos alunos. Né? Então tem essa questão do transporte também. E que ao Estado tem esse dever também de assumir o transporte escolar aos alunos da rede estadual de educação, assim como os municípios têm que assegurar o transporte escolar da rede municipal de educação. Tá bom? Então aqui, como essa cartilha do Estado de Mato Grosso do Sul traz algumas especificidades da Secretaria Estadual de Educação que são assegurados, por exemplo, a resolução da Secretaria Estadual de Educação de 2018, 3.443, dispõe sobre o uso e o registro do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais nos documentos escolares e determina que as unidades escolares da rede estadual de ensino, em respeito à cidadania, aos direitos humanos, à diversidade, ao pluralismo, registre o nome social de travestis e transexuais nos documentos escolares. Então, aqui no Mato Grosso do Sul já é lei e está sendo aplicado esses dispositivos. Sobre a questão do jovem aprendiz, que está relacionado tanto à questão da profissionalização quanto à questão da escolarização. Então, o jovem aprendiz é uma forma de contratação a partir da Lei
10.097 de 2000, que tem como objetivo estimular o primeiro emprego profissional de jovens entre 14 e 24 anos de idade, promovendo com isso a sua capacitação profissional. Né? Então, assim, o aprendiz ele tem que ter uma carga horária de 6 horas, podendo chegar a 8, sendo devidamente registrado na sua carteira de trabalho, com direitos trabalhistas, previdenciários, 13º, né? Esse aprendiz é o jovem que estuda e trabalha, tendo ainda formação profissional na área de atuação. Então ele tem que estudar. Né? É obrigatório que esse jovem aprendiz continue estudando. Se ele largar os estudos, ele perde esse emprego. Tá? E aqui a cartilha é bem interessante, que ela traz os direitos, inclusive, do estagiário. Né? De ter a jornada de trabalho reduzida, auxílio transporte, remuneração, férias, recesso remunerado e jornada de trabalho diferenciada que atenda às questões da escola. Né? Então são dispositivos, são políticas públicas que aqui no estado de Mato Grosso do Sul acontecem de fato. Né? Eu posso falar com propriedade porque eu atendo os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e a gente olha bastante para esse lado, né? Então cabe a nós também olharmos e fiscalizarmos também, né? Por que não? Se esses projetos, se essas políticas estão sendo aplicadas de fato conforme a lei. Também é direito do estagiário ter seguro de vida, né, ter uma duração de estágio por 2 anos. Para a efetivação do estágio, é necessário que a instituição de ensino celebre um termo de compromisso com o educando e com a parte concedente, apresentando as condições de estágio, a etapa e a modalidade de formação escolar do estudante, horário e calendário escolar. Aqui também tem um projeto chamado Instituto Mirim, né, que na verdade é um programa já, uma política pública, que tem essa interlocução mesmo, né? Então, os adolescentes eles têm que estar matriculados, né, devidamente matriculados, frequentando a escola, não pode ter nota baixa, não pode reprovar, não pode ter falta. E aí os primeiros tempos ali do curso, eles no contraturno da escola, eles participam de ações de capacitação, capacitação profissional, né, cursos profissionalizantes, e aí lá pelas tantas eles são inseridos no mercado formal de trabalho como jovens aprendizes, né? Então é uma oportunidade muito interessante que acontece aqui no estado, por exemplo. O Programa Nacional de Inclusão de Jovens, que é o Projove Urbano. Né? Esse Projove Urbano é um programa educacional nacional de inclusão de jovens. Esse programa destina-se aos jovens com idade entre 18 e 29. Né? Então esse já não é como jovem aprendiz, ele já é para o mercado formal de trabalho mesmo. Residentes em regiões urbanas que por diversos motivos foram excluídos da escolarização, com o objetivo de reintegrá-los ao processo educacional, promovendo sua formação cidadã e qualificação profissional por meio de curso com duração de 18 meses. Né? Então eles realizam cursos e posteriormente eles são encaminhados para o mercado formal de trabalho. Né? Lembrando que esses casos são casos mais excepcionais de jovens mesmo que se evadiram da escola ou que está com processo de escolarização com uma defasagem de idade séria muito grande. Então, a princípio, não tem essa obrigatoriedade de estar participando e frequentando a escola de forma certinha. Por fim, gente, eu vou indicar para vocês 2 filmes que abordam o tema. Então, assim, vocês vão ter que assistir esses filmes, tá bom? E esses filmes, a carga horária vai contemplar para a carga horária do curso de vocês, tá? Então, assim, é muito importante assistir o filme por conta das temáticas e, com certeza, reflexões e discussões vão ser geradas a partir
desses filmes que eu estou indicando, tá bom? O primeiro filme, acho que muita gente conhece, que é o filme Cidade de Deus, que foi produzido em 2002. Então esse filme, ele narra do ponto de vista de um jovem da periferia do Rio de Janeiro, como as escolhas que fazemos na vida desde cedo podem ser determinantes, né? Tem a questão do tráfico de drogas, tem a questão do contexto social que eles residem, tem a questão dos jovens da comunidade, né? Então tem muitas questões interessantes nesse filme, da juventude brasileira nua e crua, né? Então é uma juventude igual nós vimos lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são os estados com a maior incidência de adolescentes em cumprimento socioeducativo, de medida socioeducativa. São Paulo e Rio de Janeiro possuem as maiores comunidades, né? As maiores favelas do Brasil, por exemplo, né? Então a maioria desses adolescentes são desses espaços. E esse filme retrata como que se dão esses espaços, né? E como esses jovens, esses adolescentes, eles se organizam para sobreviver, né? Então é uma questão de sobrevivência mesmo. É um filme muito interessante que está aí para vocês terem esse contato e fazerem a discussão no fórum de vocês aí e com os colegas. O segundo filme, inclusive eu coloco o link está à disposição para vocês, é de um documentário de 2006 chamado Por Dia Nascer Feliz. Né? Então esse documentário são falas de adolescentes, de professores, de profissionais da escola, né? O contexto é a escola mesmo. Tá? Então a realidade social talvez não seja muito diferente do filme de Cidade de Deus, mas são questões ali próprias das angústias, das inquietações do adolescente, das questões de relacionamento com os pais, com os interpares, as questões próprias da escola, né? As diversas classes sociais distintas na mesma escola. Então, esse documentário Pro Dia Nascer Feliz, ele vem muito a calhar nesse sentido, né? De lá em 2006, quais eram as inquietações desses adolescentes? Quais eram as angústias? Quais eram as angústias e as inquietações dos professores em relação aos adolescentes? Sobre as questões da desigualdade e da violência no país, da própria realidade escolar. Então, é outro filme em formato de documentário que eu indico para vocês. Por fim, a atividade avaliativa. A atividade avaliativa também ela conta horas, tá bom? Então, o que eu vou pedir para vocês? A partir de tudo que eu expus, de todas essas discussões, né, que eu levantei, da bibliografia sugerida que está à disposição para vocês, dos vídeos, dos links dos vídeos que eu coloquei à disposição para vocês também e dos filmes que vocês vão assistir, eu elaborei uma atividade avaliativa, tá bom? Essa atividade avaliativa diz respeito a partir do conteúdo exposto e dos conhecimentos apropriados da bibliografia e vídeos sugeridos, construir um plano de ação na unidade em que você trabalha, levando em consideração todos os aspectos contidos no Estatuto da Juventude, com ênfase nos direitos preconizados no citado documento. Né? Por fim, compartilhe os resultados de sua produção no fórum do curso. Então, pensando nas unidades que vocês trabalham, e nas leis, nos direitos e nas diretrizes e princípios contidos no Estatuto da Juventude, eu sugiro que vocês construam um plano de ação, levando em consideração todos esses aspectos e levando em consideração a realidade objetiva e social desses adolescentes, tá bom? Então, um plano de ação seria um projeto, uma atividade, alguma atividade interna, alguma atividade externa, né, alguma capacitação, enfim. Usem a criatividade de vocês,
e tentem correlacionar a maioria ou o que vocês conseguirem dos temas abordados até aqui. Essas são as referências que eu usei. Temos aqui o telefone do curso, as redes sociais, certo? E por hora é só. Muito obrigado pela presença, pela participação, né? Pela atenção de vocês na aula. Que essas discussões elas possam ser refletidas e compartilhadas com os nossos pares, tá bom? Espero que tenha acrescentado algo para vocês sobre esses estudos da juventude e do Estatuto da Juventude. Nos vemos na próxima aula.